Olá, gente. Vamos dar aqui continuidade, ao nosso curso de especialização de iluminação e texturização 3D. E nessa aula, como já falado na aula passada, nós estamos falando sobre os tipos de materiais, juntamente com os raios primários e secundários. Bom, nessa aula agora nós vamos estar falando mais um pouco sobre essa parte dos shaders, como que é o funcionamento, o que é que nós temos, tá joia? E como que isso é processado lá no 3D, já dando uma introdução já para que a gente possa chegar lá para o 3D mesmo, como que a gente vai estar aplicando isso lá no 3D. Então o que acontece? Como já falado aqui, o shader é justamente a junção de informações, de como que a gente passa para o 3D, que lá na renderização vai estar saindo, tá joia? Então é assim que a gente vai estar aplicando o nosso shader, tá joia? Que foi como eu falei, que são essas instruções mesmo que a gente passa para o render, falando como que um objeto ele vai ser exibido, vai ser mostrado ali na nossa renderização, tá joia? Então, assim, nós temos como shader nesse, até aqui eu coloquei como se fosse um negócio de química, no aparato de misturas aqui, químicas aqui dentro, seria justamente esse aparato de misturas que nós podemos aplicar para chegar na renderização final aqui. E nós temos nesse shader, como já falado, as principais lá que a gente colocou, que são as essenciais. Nós temos o Cor de Fios, nós temos o Specular e nós temos o canal ambiente. Só que a gente tem algo também que a gente precisa trabalhar, principalmente no que diz respeito a como que a gente vê aquele objeto. Então nós temos, além da cor, nós também temos ali a reflexibilidade, desculpa, se ele é reflexivo ou não, ou seja, justamente que ele vai até colocar como um raio secundário, que a gente vai estar falando um pouco mais para frente, em melhor detalhe. Nós temos transparência, aquele objeto também pode ter transparência. Nós temos se ele é áspero ou não, ou seja, se ele tem cavidades, pequenas cavidades, se ele tem brilho, que é o que a gente falou sobre o espécula, e várias outras características que os objetos, que os materiais em si, eles podem ter. Então, assim, as mais comuns, como já falado que nós temos, é o que? A diffuse, nós temos o espécula, tá? Nós temos também, além desses, nós temos o mapa de normais, normal map, normal map, desculpa, que são as normais. O que seriam essas normais? As normais seriam literalmente para trabalhar como se fosse o relevo, tá? Como se fosse literalmente um pouco dessa aspareza. Apesar que esses normais a gente pode trabalhar um pouco mais avançado, influencia em relação à iluminação. Nós temos ali também, que até quando a gente for falar, que é o espécula, que a gente pode trabalhar, ou o espécula não, desculpe, o BAMP, o bump map, tá? Nós temos ali também o normal, nós temos o alfa. O que é o alfa? A gente já trabalha com alfa já de muito tempo, que é o quê? Que é aquela imagem que tem uma transparência no fundo, ou seja, um alfa em si, tá bom? Tá? Então a gente pode ter esse alfa, tá? E nós também temos, apesar que esse alfa nós também podemos até colocar em relação à taxa de transparência mesmo dele, É a transparência mesmo em si, A gente pode ter variações. E nós temos também o Self-Illumination, que a gente pode trabalhar esse Self-Illumination como se fosse sabe quando a iluminação que eu falei lá, que a iluminação na base dela, no começo dela, ela é bem saturada? É como se fosse mais ou menos isso, tá bom? Bom, os mapas de normais que a gente tem aqui até nessa imagem é como se fosse, no 3D no caso, quando você for aplicar, é como se fosse esse azulzinho aqui, tá? Esse que é o normal map. Aqui, no caso, a gente pode colocar, no caso, em relação à parte do specular, tá? Ou apesar que bump também a gente pode até aplicar um pouco esse cinza, mas eu acredito que esses dois aqui possam ser também espéculas, dependendo do tipo de material que você quer aplicar, tá joia? Nós temos aqui, mas esse aqui pode funcionar dependendo do material, tá? Se você quer aplicar ele como bump ou como espécula, tá? Mas isso pode variar um pouco, a gente vai ver mais para frente. Então nós temos os normais, como se fosse esse laranjado, esse azul aí, tá? Que era literalmente vai mudar as normais de uma superfície em si. Lá na física, a gente tem a normal, para quem não lembra, normal é o que? É o ângulo que faz 90 graus com uma superfície. Ou seja, pense o seguinte,
é como se ele avançasse essa normal, né? Ele subisse literalmente, é como se fosse uma montanha que estivesse subindo, ela aumenta a altura dela. Então, de acordo com a superfície, se ela é variada ou não, tá? O normal map é ele que é assim que ele vai trabalhar, vai dar um aumento, vai subir, colocar um relevo mesmo, tá joia? Então eles literalmente vão fazer assim a luz rebater na superfície, né? Como se tivesse atingido, né, alguma coisa diferente ali em relação aos polígonos, tá? Você consegue enxergar literalmente esses relevos, né? Por isso que é interessante você sempre... O bump também ele tem uma particularidade similar a essa. Só que é bom que a diferença é que o bump ele não influencia, não é tão influenciado com a luz. E já o normal map, ele já é muito influenciado com a luz, tá joia? Então a gente pode até muitas vezes usar os dois ali, depende do caso, tá bom? Mas é interessante a gente estar usando os dois, né? Mas literalmente assim, os normal maps, né? Os mapas de normais, eles vão mudar os normais da superfície sim, né? E vão literalmente ter um relacionamento entre aspas, né? Literalmente fazer rebater a luz na superfície, tá bom? Nós temos os mapas de alfas, que é o quê? Que é o que vai definir a transparência, como já falado, né? Ele pode ser materiais, né, que você pode aplicar esses materiais de alfas como água, vidro, fogo, né, fumaça, tá bom? Então você pode aplicar esses alfas aí, tá joia? Ou também ele pode ser usado para criar, por exemplo, silhuetas diferentes mesmo, né, como lacunas, buracos, né, algum rasgado na superfície em si, tá bom? Eu tenho até uma imagem aqui para estar mostrando aqui para vocês possam ver como que é. Então isso aqui ó, você pode fazer com um alpha map, tá? Com mapa de alfa, tá? De transparência mesmo. Você tem aqui ele padrão, sem nada. Aqui ele já está aplicado, tá? Com um alfa, tá bom? Ou seja, onde tem esses buraquinhos aqui foi literalmente onde ele falou, olha, onde tem esses buraquinhos lá, né, que a gente vai trabalhar, né? Normalmente esses alpha maps são em tons, em cores preto e branco, como se fosse literalmente um mapa de transparência mesmo de uma imagem que a gente já está conhecido, e a gente pode aplicar aqui, né, nele, tá joia, para isso. E aqui ó, ele já aplicou, se eu não me engano, aqui já é um normal map, tá? Você pode ver ó, que a iluminação está influenciando, então você vê como se fossem uns relevos mesmo, tá? Então aqui a gente já tem aplicado dois mapas aqui nessa face, tá joia? Nesse plano aqui, tá bom? Então nós temos aí. Então, de certa forma, como é que eu posso explicar? Se a gente for desconsiderar os materiais, né, que são transparentes ou translúcidos, né, como vidro, onde a transparência é a natureza literalmente do material, né, a gente pode até fazer isso com alfas e normal maps, como a gente fez aqui, tá joia? Como já mostrado aqui, tá bom? Então assim, a gente tem essa aplicabilidade, tá bom? Que a gente pode colocar no nosso objeto, tá? Então se a gente for ignorar, por exemplo, se aqui ele está sem um mapa de alfa, então ele está opaco, aqui ele já aplicou, então já está reconhecendo aqui, tá bom? Outro que nós temos também, como já falado, é literalmente esse self illumination, né? Ou ele também é chamado de glow, tá? Que é o que? Como se fosse o self illumination, é como se fosse o que? A iluminação automática, né? Aquele glow exagerado que é o que a gente tem até na nossa iluminação, como eu já falei na base, né? Ela literalmente ela vai definir, ela só vai definir, no caso, parte dos objetos que vão emitir luz. Ou seja, você vai estar usando um self illumination, né, ou um mapa de glow, né, quando aquele objeto em si ele vai emitir luz, né, ou seja, ele vai brilhar no escuro em si, tá? Tenho até também aqui outra imagem, tá, que eu posso mostrar aqui para vocês, tá bom? Desse self illumination aí, tá bom? Você vê que aqui, ó, nós temos esses objetos aqui com as cores de fios dele, com o mapa de fios que foi colocado, e aqui ó, esses objetos maiores, as duas telas e esses monitorzinhos aqui, ele colocou um mapa, tá, de glow, tá, de self illumination, para dizer que ele está brilhando ali no escuro, tá bom? Por exemplo, você pode ver ó, que ele diminui a intensidade da luz e você vê que eles continuaram brilhando em si, tá bom?
Então, por exemplo, brilho, né, transparência, né, o relevo, eles são características de materiais, né? Então, a gente tem os materiais, eles podem ter essas características, tá bom? Então, a gente pode ter aí, né, como se que a gente pode falar o brilho é o canal alfa, né, a transparência, tá? É como se fosse essa, ou desculpa, o alfa, desculpa, é a transparência, né? O brilho é como se fosse essa iluminação própria, tá? E esse relevo seria com as normais, tá? Que a gente viu lá naquele exemplo passado, né? Que tinha aqui a face aqui, tá bom? Com os buraquinhos, tá bom? Só que a gente tem assim, além disso, a gente tem aquilo que realmente define a natureza desse material, tá? Que é o que a gente vai estar vendo na próxima aula aí para que vocês consigam entender melhor isso daí, tá bom? Então é o que a gente vai estar começando a incrementar, entrando mais a fundo nesses shaders, que essa aula de shader é muito importante para vocês, tá bom? Então a gente vai estar indo aí dar uma pausada e a gente continua na próxima aula. Então até lá.